Depois do demônio deixar você nesse sábado à noite, você teve qualquer outra perseguição demoníaca ao longo dos próximos meses ou foi apenas em instantes? Sim, mas não foi instantaneamente. Todas as noites os espíritos batiam nas paredes, batiam nas portas. Eu era acordado 2 ou 3 vezes na noite e eles estavam tentando reabrir uma conversa comigo. O Senhor não permitiria que eles me incomodassem de todas as formas, exceto que eles tentassem ter comunicação comigo. Você vê, o Criador nos deu a liberdade de escolha. Você pode escolher o bem ou o mal. Esta é a sua prerrogativa. É uma liberdade que Ele nos deu, que é maravilhosa. Liberdade na escolha. Bem, obviamente o inimigo do Senhor diz, ei, eu quero acesso a Ele. Pelo menos você pode permitir-me bater a porta. Se ele responder, você o perdeu. Ele é meu. Então eu sabia disso muito bem. E foi por 6 meses que os espíritos bateram todas as noites. Você quis saber por que eles continuaram a fazer isso? Ah, sim. Eu disse, ei, obrigado, Senhor. É tudo o que Ele lhes permite fazer. Eles gostariam de me destruir, trazer o teto abaixo e todo o edifício em mim dessa forma. Mas eu imaginei para mim mesmo, este é um espinho na carne, que eu tinha lido em 2 Coríntios. O apóstolo Paulo diz que por causa da abundância das revelações que ele havia recebido de Deus e tudo aquilo, ele tem dado a mim um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não fosse exaltado acima da medida, porque o coração humano caído apenas gosta de pensar bem de si mesmo e torna-se orgulhoso e vaidoso e peca contra o seu Criador. O apóstolo Paulo diz, eu vou orar por isso. Ele disse, por isso eu procurei o Senhor por 3 vezes. E o Senhor disse a ele, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é maravilhoso? Assim o apóstolo diz, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas minhas enfermidades, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E eu disse a mesma coisa para o Senhor. Senhor, se quiseres que essas criaturas estejam atrás de mim todos os dias da minha vida e baterem e me incomodarem todas as noites, está tudo bem para mim. É o mínimo que eu poderia suportar. Então, quando eles pararam? Bem, numa reunião de oração, o ministro disse, como estão indo as coisas em sua caminhada cristã? Eu disse, Senhor, não poderia ir melhor. Ele disse, estou feliz por você. Isso foi depois de uma reunião de oração à noite. Ele disse, nenhum problema com os espíritos, afinal, né? Oh, os espíritos, bem sim, eles tentam reabrir comunicação comigo o tempo todo. Eles batem todas as noites e me acordam. Eles fazem? Como você pode aguentar isso? Não há nenhuma outra maneira. Oh, não. Ele disse, espere um minuto. A culpa é minha. Eu não lhe disse isso. Ele disse, os espíritos têm uma avenida aberta para você, que Deus não pode fechar. Enquanto você tiver em sua casa literatura ou coisas que tenham a ver com a adoração de espíritos, você tem algo parecido em sua casa? Oh, sim, eu tenho 3 livros, e eu tenho um pouco de incenso, e eu tenho algumas velas. Bem, ele disse, se livre de toda essa bagunça e você não vai mais se incomodar com os espíritos. Eu tenho certeza disso. Então, eu fiz exatamente o que ele me disse, e resolveu completamente. Agora, hoje, acontece a mesma coisa com outras pessoas. Uma senhora me escreveu da Califórnia, dizendo, é muito urgente que eu tenha o número do seu telefone, porque eu tenho que falar com você, eu não posso dizer-lhe tudo por escrito. Preciso muito falar com você por causa do fato que eu tenho sido oprimida por espíritos demoníacos. Eu recebi a carta e imediatamente ela me deu seu número de telefone. Ela teve dificuldades para ligar e eu liguei de volta. E por causa de sua secretária eletrônica, ela era uma viúva, porque ela não respondia ao telefone. Então eu liguei para ela e ela me disse que ela era contra. Ela disse, você tem que me ajudar. Como se ela dissesse, você tem que me ajudar. Você sabe o que eu quero dizer? É como se ninguém mais pudesse ajudá-la. Não era uma pergunta, era um apelo. Sim, você tem que me ajudar, irmão Monroe.
Os ministros aqui não podem me ajudar. Até mesmo o presidente da associação pensa que eu estou louca. Não é triste? Eu disse exatamente qual é o problema. Ela me disse, eu estava lendo a minha Bíblia. E o Espírito pegou a Bíblia e jogou-a contra a parede, do outro lado da sala. E quando eu li o seu livro, eu disse, é isso. Isso é a mesma coisa. Ela me contou sobre um ser que pula em cima da sua cama às 3 horas da manhã, do teto para baixo na cama, de um lado para o outro sobre a cama, e as coisas se movem ao redor da casa. E ela ouve a voz de um homem, desce lá e não há ninguém. Então as portas se abrem e se fecham, e quando volta verifica que estão bloqueadas, as janelas se abrem e se fecham. Então o que você disse a ela? Eu disse, senhora, você está sendo oprimida por um espírito demoníaco. O que podemos fazer sobre isso? Meu ministro não quer nem mesmo falar comigo sobre qualquer coisa. Ele diz, oi irmã, como está hoje? E tenta falar com outra pessoa o mais cedo possível. Então eu não tenho o que dizer a ele, pastor, que eu tenho algum problema. Eu disse, senhora, com a bênção de Deus, você tem o seu problema resolvido. E dele a receita. Qual a receita? Eu disse, agora você vai ter que fazer algo muito especial. Eu farei qualquer coisa que você me disser para fazer que está em conformidade com a vontade do Senhor. Eu disse, você vai ter que se familiarizar com o poder do sangue de Cristo e com o poder redentor do sangue de Cristo. O que ele pode fazer por você, que você não pode fazer por si mesmo. Além de salvar você para a eternidade, ele pode salvar você desta opressão. Primeiro, antes de irmos para isto, diga-me, você já teve alguém nos últimos anos? Porque ela me disse que alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, de 3 em 3 anos, ela tivera essas experiências, mas não duravam muito tempo. Eu disse a ela, o que você tem, irmã? Você tem uma mancha de mácula do espírito demoníaco. Os espíritos demoníacos têm acesso direto a você e o Senhor realmente não pode ajudá-la, porque você tem em seu lar alguma coisa que pertencia a alguém que esteve envolvido com o espírito dos mortos, os supostos espíritos dos mortos, que são realmente os espíritos demoníacos. Tem alguém que você conhece que poderiam estar envolvidos com os espíritos dos mortos? Ela disse sim, a senhora cega, que eu tenho cuidado nos últimos 3 anos, 3 dias por semana. Ela me deu um lenço, uma Bíblia, ela me deu diferentes outras coisas. Você acha que poderia ser esta coisa? Depois ela me contou a experiência da velha senhora, a senhora cega, que era... Ela não queria a Bíblia porque a Bíblia estava lhe dando problemas. Ela orava por sua mãe, ela conversava com a sua mãe morta. A senhora cega, a senhora cega. Essa Bíblia está me dando problemas. Você gostaria de uma Bíblia? Então a senhora cega disse que já tinha uma, disse, eu tenho que dar para alguém. Por que você não pega a Bíblia? Então ela pegou a Bíblia. E quando ela trouxe a Bíblia para a casa dela, é que foi o começo da coisa toda. Agora os espíritos estavam realmente se movendo. Ela deu-lhe um lenço e deu-lhe outras coisas. Agora você disse a ela para se livrar dessas coisas. Isso mesmo, agora são 10 horas da noite. Ela me ligou de volta porque ela não estava em casa. Ela tinha ido visitar a irmã a 30 milhas de distância e ela voltou. E nós estávamos falando às 10 horas da noite. Eu disse, você quer alguma paz esta noite? Ela disse sim. Pegue tudo e coloque na garagem. Então sente-se com a sua Bíblia e leia Mateus, capítulo 27, a crucificação de Cristo. Com muita atenção, oração e respeito. Você vai ler esses 30 versos, do 24 ao 54. Eu disse, então você fala com o Senhor sobre isso e seus problemas terminam. E com certeza, ela me ligou no dia seguinte, era sábado à noite. Ela me ligou de volta, sem problemas, sem o barulho, todos se foram e não voltaram. Exceto uma vez, ela me ligou e disse, há um problema. Sim, eu ouço o andar novamente. O que faremos? Você tem afastado tudo que nós tínhamos dito desta pessoa? Sim. Mas ela disse, eu estive pensando sobre isso. Há um homem com quem eu namorei e foi morto há alguns anos atrás. Alguém me apresentou para este homem.
Eles saíram juntos alguns meses antes dela decidir que ele nunca seria um adventista, devido ao fato de que ele acreditava muito nos espíritos dos mortos. Especialmente, ele costumava falar com seus primos mortos. E ele deu para ela uma máquina de cortar grama. Eu disse, você tem um cortador de gramas no local? Ela disse sim. Se livre desse cortador de grama. Pegou o cortador de grama e o colocou do outro lado, na garagem. E não teve problemas novamente. Ela ligou de volta e disse que estava tudo bem. Você quer me dizer, Roger, que se alguém é espírita ou está envolvido em qualquer forma de espiritismo, der alguma coisa a alguém que eles têm em sua casa, isso dá aos espíritos o direito de uma avenida aberta.